a ideia de nós fazermos esse podcast surgiu de novo de um bate-papo, né, doutor? Nós ali conversando sobre os assuntos, as dúvidas que os pacientes têm no consultório, no dia a dia, dúvidas do pessoal na rede social, das pessoas que nos abordam ali na rede social. E muitas vezes são as dúvidas mais simples. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Nós estávamos falando um pouco disso antes de começar o podcast, com a nossa linguagem muito técnica no dia a dia, e também a gente acaba esquecendo esses assuntos simples, né? Escova, fio dental, o flúor é importante, não é? Água fluoritada, quando levar o seu filho, a sua criança a primeira vez ao dentista, assuntos simples que a maioria, né, que a massa tem de dúvida, que pode ter de possíveis dúvidas e que a gente complica muitas vezes excessivamente e acaba não falando sobre. Então, por isso que o título do nosso podcast de hoje é justamente Descomplicando a Odontologia, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente veio bater um papo aqui. E uma coisa, assim, um ponto importante entre nós, a gente mantém ali no consultório a ideia de uma clínica multidisciplinar, você usou a palavra inovadora, porque eu como gestora, eu acredito muito que nós nos complementamos ali no consultório, então eu levanto a bandeira, assim, da odontologia digital, da evolução, da modernidade, mas eu acho que, assim, uma das nossas filosofias é sempre odontologia tradicional, bem executada, o básico bem feito. E dali a gente inventa, né? A gente pode modernizando. E uma coisa é comum ali, que são as obturações ou as restaurações, né? Todos nós aqui fazemos restaurações no nosso dia a dia, e a gente já vai começar com um tema que é quando trocar? Tem uma durabilidade? As restaurações têm uma durabilidade? O que você acha, doutor Igor? E aí eu não tô nem falando, eu acho que aqui a gente pode abrir até assim, vamos dividir em duas. Quando a gente fala em obturação, a gente está falando das massinhas que colocam no dente, a princípio por cárie ou para alterar o formato desse dente, mas antigamente, os mais novos não sabem, mas antigamente a gente tinha uma amálgama, que era o material mais escuro. Muitos pacientes falam, aquele metalzinho, porque ele tem um aspecto de metal mesmo, e hoje a gente utiliza muito mais as resinas do que o amálgama, né? Então, primeiro assim, amálgama, trocar ou não? E aí depois a gente vai conversar sobre as resinas. Certo. Bom, amálgama é uma liga metálica, né? Então, assim, literalmente ele é um metal, só que antigamente, para se fazer essa restauração metálica, era preciso desgastar muito o dente do paciente para conseguir ter uma retenção, uma maneira daquele material ficar naquele dente. Então, abria-se literalmente uma caixinha ali no dente do paciente para conseguir manter esse material em posição. Por esse motivo, a gente fazia um desgaste excessivo, sem necessidade daquela região. Hoje em dia, a gente sabe que a gente só precisa remover, de fato, o problema daquele dente. Então, se é uma cárie, a gente vai remover pontualmente aquela cárie. E agora, com as resinas, com os sistemas adesivos, a gente consegue ser bem conservador nessa restauração do dente. Então, assim, já começa por aí. Restauração em amálgama ela é uma restauração mais profunda e extensa, justamente por essa questão do preparo que eu falei, do desgaste. Então, assim, o que isso pode trazer? Além de sensibilidade, pelo fato de estar mais próximo com a inervação do dente, com a região nobre ali do nosso dente, que é o que traz a sensibilidade, a percepção dolorosa e todo o restante, que é o que torna o nosso dente vivo. Então tem essa questão da profundidade, então a restauração em amálgama ela vai ser mais profunda, então isso já pode trazer um problema, uma necessidade muitas vezes de troca. Além disso, um metal batendo no nosso dente, ele sugere que tenha algum indicativo de trinca ou de fratura por debaixo dessa restauração. Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar muito bem também. E para avaliar fratura e trinca embaixo de amálgama, só removendo, só desgastando esse amálgama. Muitas vezes em tomografia, em exames mais específicos, a gente não tem condições de verificar se aquele dente está trincado, se ele está fraturado de alguma forma. Então, assim, o amálgama, ele é um material desatualizado, que a gente costuma falar, né? Não é um material ruim, até porque um metal, ele tem uma durabilidade, uma resistência
muito boa. Acho que todo mundo conhece alguém que tem uma restauração em amálgama há muitos anos Com e não certeza. teve problema nenhum. Até o momento que você vai avaliar criteriosamente aquele dente, né? Como eu falei. Numa troca de amálgama, você pode identificar uma série de problemas. De trinca, assim, em volta do amálgama, ele fica mais sujeito a infiltrar também, mais do que a resina, muitas vezes, porque ele oxida. Então, ele tem uns probleminhas aí e uns indicativos de troca por restauração em resina. Muito legal. Eu diria assim, trocar ou não, depende. Depende. Depende muito do tamanho desse amálgama, da avaliação clínica, de uma avaliação com uma imagem no scanner, da sensibilidade, a percepção. O que a gente sabe é que é o que você falou. Invariavelmente, a gente vê dentes com trincas, porque é uma propriedade desse material a contração e a dilatação. Né? Ele Exato. se movimenta. E uma outra questão que, quando a gente fala em amálgama, que os pacientes sempre têm dúvida é em relação ao mercúrio, né? E eles falam, eu não quero remover porque eu quero tirar o mercúrio da boca. O mercúrio não fica eternamente sendo liberado lá. Possivelmente não tem mais o mercúrio da reação química. E a gente está discutindo só uma questão física mesmo, manter ou trocar por uma questão estética ou de função. Então, tudo depende da avaliação clínica. Como é que você vê isso, doutor? Olha, doutor, eu concordo bem com essa questão de tudo deve ser avaliado, né? Desde o do perfil psicológico do paciente, hoje a gente tem a ideia muito forte, já enraizada em grande parte da população, da odontologia integrativa, né? Uso de ozônio, exclusão de metais do corpo todo, né? Então, depois a gente vai chegar mais fundo, mas até na parte da implantodontia isso está acontecendo, pelo titânio e tudo mais, né? A questão é que tudo deve ser elaborado junto com o paciente, né? Eu acredito que é o que você falou, doutora. Desde que a restauração se encontre, dependendo do tamanho, dependendo da idade daquela restauração, do cuidado com o paciente, ela pode ou não ser mantida. Obviamente, né, a gente espera sempre que o profissional ele busque sempre fazer essa remoção com consciência, né, e prezando por um conforto maior do paciente. Afinal, ele é o nosso carro-chefe, né? Então, se a gente conseguir ponderar bem, a troca ela é uma decisão mútua onde a gente vai favorecer sempre o melhor para ele.